O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A vida ela é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Unimed Erechim, te ver bem nos faz muito bem. E também a Unicred eleva o valor de quem cuida. E o Instituto de Olhos Santa Luzia. Sua visão merece profissionais altamente qualificados e tecnologia de ponta. Agende já a sua consulta pelo 3522-2267. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas vezes é esquecido por nós mesmos, o cuidado com o nosso joelho. Você já parou para pensar o quanto ele é importante na sua mobilidade? E para falar sobre este tema, nós convidamos o Dr. Felipe Paiva, que é ortopedista, atende aqui na cidade de Erechim. E ele vai dar aquelas diquinhas de ouro para você prestar mais atenção quando você escolhe um calçado, quando você vai praticar uma atividade física, quando você resolve fazer uma simples caminhada. Bom dia, doutor.
Bom dia, Sandra. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Agradeço o convite. Primeiramente, é um prazer estar aqui para a gente falar desse tema que é tão prevalente aí no dia a dia, que é a dor no joelho. E vamos começar falando daquilo que é super básico. Doutor, por que o joelho é uma articulação tão complexa e por que as partes que mais costumam dar problema no dia a dia? Quais são as partes? Perfeito. O joelho ele é realmente uma articulação complexa porque ele tem muitas estruturas dentro dele, né? Então a gente trata das cartilagens, dos ligamentos, da cápsula, dos meniscos, da sinóvia, enfim, são múltiplas estruturas que compõem a mesma articulação. Todas elas, infelizmente, podem dar problema e a partir disso a gente começa a ter que transcorrer nos tratamentos para esses tipos de lesões. Basicamente, depende muito da idade, o que mais vai incomodar o paciente. Então, eventualmente, pacientes mais jovens podem ter lesões patelares, pacientes de meia idade, lesões meniscais, ligamentares, pacientes mais velhos, lesões de artrose, que seriam as lesões de cartilagem, né? Então, depende muito da faixa etária. E ainda somam-se a isso todas as lesões traumáticas possíveis no joelho, né? A gente ainda tem uma população que ocupa muita bicicleta, muita motocicleta, então envolve bastante trauma também nessa parte de acidentes mesmo, né? Que esses pacientes acabam lesando uma articulação grande, como é o joelho, e aí, infelizmente, levam possibilidades de sequelas para o resto da vida. Verdade. É muito comum a gente escutar as pessoas dizer que tem um estalido no joelho ou uma leve dor. Quando esse barulho ou esse desconforto, ele deixa de ser normal e exige uma consulta imediata. Perfeito. Assim, dor no joelho sempre é necessário investigar. Então, se dói, tem que consultar com um profissional especializado. O que a gente sabe sobre os estalos, enfim, como é que a gente cuida dos estalos? Eles não são malignos desde que eles não gerem dor, né? Sim. Então, se você tem o estalido do joelho, desde que ele não esteja desconfortável, não te gere nenhum impacto social, nenhum impacto físico, nota 10, a gente não precisa investigar ele mais a fundo. Eu mesmo tenho vários. Agora, se você tem dor acompanhada, o estalo acompanhado de dor, aí a gente tem que fazer uma investigação. Tem que também diferenciar o estalo do que a gente chama de crepitação, que é quando é aquele joelho que dá aquela sensação que ele raspa, sabe? Então eu vou fazer a flexão do meu joelho, vou dobrar o meu joelho, eu sinto que ele está raspando, não é aquele estalo único, né? É aquela sensação de que escorrega um osso contra o outro. E isso, obviamente, também, daí sim, necessita ser investigado. Hoje em dia, o exame físico no consultório ainda é o principal ou a ressonância magnética tornou-se indispensável no diagnóstico? A resposta é sim para os dois, né? O exame físico é disparadamente mais importante, até mais do que a ressonância, né? Então, o exame físico é fundamental e é o primeiro passo de qualquer patologia ortopédica, na verdade. Então, é necessário e fundamental. A gente tem que ir até o consultório para examinar o paciente e entender exatamente como é que ele está funcionando, como é que esse joelho está funcionando. O exame físico é o primeiro pilar, digamos assim. E a gente tem a ressonância como um bom aliado, né? O que a gente também precisa diferenciar? Existem pacientes que não precisam de ressonância. Então, um paciente mais idoso, que tem um quadro típico de artrose, dor relacionada ao esforço, crepitação, típico mesmo do desgaste, a ressonância até nem tem tanta função. Para ele, o melhor exame é um raio-x com carga, né? No entanto, pacientes jovens com suspeitas de lesões ligamentares, suspeitas de lesões meniscais, neoplasias, enfim, todo o restante, a ressonância é disparadamente o nosso melhor amigo no consultório, sim. Doutor, hoje é muito comum as pessoas dizerem que fizeram cirurgia de ligamento. Por que a ruptura do ligamento cruzado anterior é o terror dos esportistas e quanto tempo leva, em média, a recuperação real? Ela realmente é uma lesão muito, muito frequente, né? Mesmo em esportes de alta demanda, com profissionais atuando, por exemplo, como o futebol, ela é uma lesão frequente. Imagina em pacientes que estão menos preparados fisicamente, lesionam ainda mais, né? De fato, provavelmente, ela é a lesão ligamentar mais comum que a gente tem e ela gera o que a gente chama de instabilidade do joelho. Então, o joelho, eu sempre dou o exemplo usando as minhas duas mãos, o fêmur e a tíbia, o osso da coxa e o osso da canela, popularmente falando. Então, quando a gente rompe o ligamento cruzado anterior, a gente tem essa translação anterior da tíbia. É como realmente se o joelho desencaixasse do lugar e voltasse de volta. Só que cada uma dessas subluxações, elas geram dor. É como se fosse um entorse novo, né? E o paciente que rompeu o LCA, via de regra, ele faz múltiplas lesões
secundárias a essa ruptura, né? Então tu tem a primeira lesão, que é a ligamentar, e depois tu vai fazendo essas novas luxaçõezinhas e isso vai lesando teus meniscos, tua cartilagem. Então por isso que é tão importante que esse paciente seja operado para que a gente reestabeleça a estabilidade, de modo que a tíbia não saia mais do lugar. Quanto tempo demora para ele voltar de volta para o esporte, digamos assim, né? Via de regra, de 8 a 9 meses, né? Então é um processo longo de recuperação. Existem até protocolos acelerados para isso, mas assim, em pacientes não esportistas no sentido profissional da palavra, a gente costuma esperar de 8 a 9 meses a reabilitação para devolver o paciente para o esporte. E via de regra volta para o esporte muito bem, não é um paciente que precisa parar de fazer o que ele fazia antes, não, ele vai ser devolvido para o esporte conforme a intenção dele. Pois é, mas essa volta para o esporte, a pessoa ela vai passar esses 8, 9 meses parada. Ela precisa fazer uma fisioterapia, ela precisa estar preparando o seu joelho para voltar para essa atividade de impacto novamente? Perfeito. Isso é interessante que a gente fale mesmo. Ela não pode ficar parada, é o contrário. Ela para o esporte, mas ela tem que fazer todo o reforço e todo o processo fisioterápico. O paciente, quando a gente opera o LCA, ontem mesmo a gente fez um aqui na Unimed, inclusive, o paciente ele é operado, na tarde do procedimento ele opera de manhã, de tarde ele já está caminhando e fazendo fisioterapia. Então é um paciente que ele precisa de movimento. A gente opera justamente para devolver a capacidade de mobilização, né? O protocolo de recuperação ele é dividido em várias fases, né? A fase número 1 realmente ela é um pouco mais de repouso e basicamente fisioterápica, né? Para a gente tirar a inflamação, tirar a dor no joelho, o joelho está inchado, então é um período um pouco mais dolorido para o paciente. Aproximadamente com 3 meses o paciente já volta para a academia, já volta a conseguir correr, né, em linha reta. Então assim, o processo ele vai evoluindo com o passar do tempo. Até que com 6 meses o paciente já está basicamente apto para o esporte, a gente só ainda não devolve no sentido de fazer movimentos rotacionais, porque isso pode lesar, né? Mas já é aquele paciente que pode, por exemplo, jogar bola, ele pode ir num treino de futebol, fazer aquele movimento pensado, né? O que ainda não está autorizado é fazer aquele movimento instintivo, que é aí que o paciente rompe de novo. E esse a gente espera até o 9º mês para liberação, pela questão da cicatrização do ligamento. Doutor, hoje o novo luxo não é comprar bolsa cara, não é ter carro o mais caro do mercado, hoje é cuidar da saúde. E a gente percebe isso nitidamente, que as academias estão cada vez mais cheias, as ruas de pessoas praticando atividade física. Porém, esse novo luxo também tem trazido muito problema para as pessoas, porque não existe uma preparação de muitos para fazer esses exercícios de impacto. Bastante, realmente. Então a gente vê que hoje, por exemplo, a corrida, a própria academia, crossfit, funcional, enfim, muitos esportes, né? E todos eles bem indicados, desde com um bom acompanhamento, né? Com certeza. O que a gente nota é que existem muitos pacientes que acabam indo na onda ou pacientes que não têm instrução e começam a praticar o exercício. E é ali que vem a lesão, né? Por exemplo, pense uma pessoa que ela é sedentária durante, sei lá, 10, 15 anos. Eu vou começar a correr. Não é simplesmente comprar um tênis e ir para a rua, aqui na avenida, para correr. Não é assim que funciona. Passe no seu ortopedista, passe no seu cardiologista, converse com um clínico, entenda exatamente como está o teu corpo. Muito provavelmente vai ser orientado que antes de começar a corrida de imediato, faça um bom reforço muscular numa academia para evitar, ou melhor, para diminuir o risco de lesões articulares, né? Sim. O melhor amigo de todas as nossas articulações é o músculo. Quando a gente tem boa musculatura, a gente sobrecarrega menos a nossa articulação. Sobrecarregando menos a articulação, a gente tem menos risco de lesão. Então, normalmente, o reforço muscular é o passo número 1 para qualquer esporte. E a partir de um bom reforço, aí você faz a prática que mais te faça se sentir bem, né? A escolha do calçado também interfere no nosso joelho e no nosso quadril. Fundamental. Na verdade, um calçado com bom amortecimento hoje em dia já é absolutamente comprovado sua função, né? Então, calçados que têm um amortecimento adequado são ótimos e realmente diminuem o impacto dessa articulação. Mais uma vez, um bom músculo diminui o impacto, um bom calçado diminui o impacto e no fim é isso que a gente quer, que a articulação seja menos afetada possível durante a prática do exercício, né? Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde.
É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados, o valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. A nossa alimentação tem muita importância quando a gente quer ter saúde, quer ter resistência, quer ter força. Construir músculos saudáveis depende muito da nossa alimentação. Pega aí essa dica, Master Supermercados. E também a Santa Mônica Imagem. Na hora de escolher aqueles exames mais tecnológicos, aqueles exames que analisam mais profundamente o seu organismo, Santa Mônica Imagem. Você pode agendar os seus exames pelo 2107-0500. E também a Comar Logística, que é nosso parceiro aqui no Viver com Saúde. E nós estamos falando hoje sobre a parte ortopédica do nosso corpo. As nossas articulações, o nosso joelho, a importância que ele tem no nosso movimento. Quando a gente é jovem, às vezes a gente não dá tanta importância, mas quando a idade se aproxima, quando a idade passa dos 50, a gente vê o impacto que o nosso joelho tem na nossa vida. E o Dr. Felipe Paiva está dando várias orientações importantíssimas. Como eu falei, doutor, quando a gente é jovem, a gente topa tudo, mas chega uma idade aí que o joelho começa a ficar sobrecarregado. Principalmente com o nosso peso. Exatamente. Nosso pior vilão, na verdade, é o peso, né? Então, é o somatório de vários fatores, mas o peso provavelmente seja o mais relevante. Toda sobrecarga, mais uma vez, impacta na nossa articulação, né? E quando a gente está falando de peso, ela é uma sobrecarga diária nos pequenos exercícios, né? Então, tu tá sobrecarregando o teu joelho para levantar daqui, ir até o banheiro, ir até a sala, ir até a cozinha. É 24 horas por dia de sobrecarga, então o peso ele é fundamental. Recentemente até teve um estudo que é bem interessante, que ele mostra que 1 quilo perdido de peso diminui mais ou menos 4
4 vezes o impacto no joelho, né? Nossa. Então 1 quilo diminuiria 4 quilos no joelho. É uma coisa absolutamente relevante, né? Sobretudo quando tu faz o somatório disso durante uma vida inteira. Então, realmente, o peso provavelmente seja o pior de todos os vilões. Se eu tivesse que escolher 2, eu te diria que é peso e falta de musculatura, né? Então, é falta de condicionamento muscular e excesso de peso, que são as piores partes para que a gente prejudique um joelho. Quando a gente quer fazer aquela poupancinha para nossa velhice, são coisas que tem que estar em primeiro lugar. Eu diria que são as principais realmente. Ter uma boa condição física, né? Ter musculatura e não ter excesso de peso. Verdade. Doutor, artrite e artrose, qual a diferença entre elas duas? E como a medicina moderna tem ajudado a retardar o desgaste na cartilagem? Certo. Na verdade, as artrites a gente tem múltiplas, né? Inclusive, os nossos colegas reumatologistas estão sempre junto conosco para ajudar, né? Porque a gente tem diversas formas, diversas apresentações, então as artrites elas são muito variadas. Em relação à artrose propriamente, normalmente não. A artrose ela é um desgaste da cartilagem. Então, a gente tem uma cartilagem, eu brinco com os pacientes, que a gente nasce com uma cartilagem boa e no decorrer da vida a gente vai gastando essa cartilagem. É verdade. Eu sempre dou o exemplo de um carro que saiu com o pneu novinho da concessionária. Sai com o pneu zero. Com o passar do tempo, tu só vai gastando aquele pneu, né? Então, o que a gente tem que fazer, basicamente, é proteger essa cartilagem. Então, mais uma vez, o peso e o exercício físico são os nossos principais aliados nesse sentido. A artrose, normalmente, ela acontece após os 50 anos de idade, ela começa a piorar. Há casos muito mais cedo, mas via de regra, a faixa etária começa a partir dos 50 anos a incomodar mais. Existem diversos fatores para que isso ocorra, mas em suma, o paciente que chega com artrose no consultório é aquele paciente que tem uma dor relacionada ao esforço, é um paciente que ele acorda, o primeiro passo é dolorido, quanto mais caminha, mais dor vai ter. É aquele paciente que deixa de conseguir ir na missa, deixa de conseguir ir no mercado, não consegue mais fazer uma viagem, a caminhada precisa ser interrompida múltiplas vezes. Então, esse paciente ele começa a notar que ele está perdendo uma condição funcional mesmo, né? O dia a dia dele começa a ser afetado. E uma vez que isso aconteça, a gente precisa intervir. E aí a gente tem várias formas para fazer isso. Desde formas cirúrgicas, que é a famosa prótese de joelho, todos já ouviram falar, conhece alguém que fez. Muita gente tem medo, até infiltrações articulares, que a gente vai comentar também. E às vezes nada disso. Às vezes é fisioterapia, exercício físico e perda de peso. Verdade. E a gente vai falar agora sobre isso mesmo, sobre o ácido hialurônico. Perfeito. E o plasma rico em plaquetas. São soluções definitivas ou apenas paliativas? Na verdade, elas são, digamos assim, ajudantes muito importantes no manejo dessa artrose. O que a gente precisa deixar muito claro para todo mundo que nos escuta? A lesão cartilaginosa de desgaste articular, ela não tem cura efetiva, né? A gente não consegue repor aquela cartilagem. A cura para ela seria fazer uma prótese de joelho em casos mais avançados. Todos esses instrumentos, como plasma rico em plaquetas, ácido hialurônico, hidrogel, infiltrações de anti-inflamatórios, né, que seriam os corticoides intraarticulares, todas elas nos ajudam a diminuir os sintomas para que o paciente consiga levar por mais tempo essa condição para que no futuro realize uma prótese de joelho, eventual prótese de joelho, né? Existem pacientes que respondem tão bem a esse tipo de tratamento que eventualmente nunca mais precisam operar. Não é que o desgaste vai melhorar, ele continua ali, mas a gente como se fosse engana o corpo de modo que a gente consiga viver de uma maneira mais tranquila e que aquilo ali gere um impacto menor e aí nós levamos esse paciente para o resto da vida, eventualmente sem nem precisar de uma cirurgia. Mas é importante que a gente entenda que o desgaste estabelecido, esse não vai ser diminuído. Ele continua lá e, infelizmente, ele continua evoluindo, né? A questão é que o sintoma, esse sim, pode ser diminuído de maneira muito importante com esse tipo de medicação. A resposta é que a gente não tem um tratamento, eles servem como se fosse um adjuvante, como se fosse algo que a gente consiga prolongar a vida útil do joelho. Basicamente, essas são as funções dessas infiltrações. Quando a infiltração ela não resolveu, ela resolveu por um certo tempo, de repente
a pessoa está insistindo, mas a dor está ali, o desconforto para caminhar está presente. Aí é que se vai para uma prótese de joelho? Exatamente, exatamente. Primeiro, para a gente pensar numa infiltração, a gente tem que ter um joelho adequado para fazer isso. Um paciente que já tem artrose muito avançada, ele não vai se beneficiar de maneira importante dessas infiltrações. Então, normalmente eu passo para ele, já seria prótese de joelho. Aquele paciente que tem uma artrose moderada, esse sim é o paciente que se beneficia mesmo de uma infiltração articular, porque ele ainda tem um espaço articular, a gente diminui muito a inflamação, eu costumeiramente uso bastante o ácido hialurônico, a gente consegue prolongar a vida útil desse joelho e o paciente está sempre muito bem ciente de que no futuro a evolução natural é uma prótese de joelho. Quanto é esse futuro, a gente não consegue garantir. Sim. Esperamos que seja o mais distante possível, mas essa é a ideia. Em relação à pergunta, o que eu sempre mostro para os pacientes? Nós temos 3 degraus principais de tratamento da artrose. O primeiro degrau é fisioterapia, perda de peso e reforço muscular. Então, essa é a primeira etapa para todos os pacientes. Subiu do primeiro degrau, foi para o segundo, a gente tem as infiltrações articulares. E aí nós temos outras tantas possibilidades de infiltração. E o terceiro e último degrau seria a prótese de joelho mesmo, né? Então tu veja que a cirurgia é quando todo o resto falhou, né? Sim. Por quê? A cirurgia ela é um procedimento invasivo, tem seus riscos, né? Então a gente sempre seleciona ela como uma última opção. Dando certo, dando errado todo o resto, a cirurgia costuma dar certo. Então, a gente tem índices de sucesso gigantescos, né, que beiram 99%. Então, a gente tem uma retomada da qualidade de vida muito importante. Mas sim, a cirurgia é o último estágio do tratamento de uma artrose de joelho. A gente tem ouvido falar muito da robótica e eu tenho entrevistado muitos profissionais de diversas áreas que já estão fazendo uso dessa tecnologia, não aqui em Erechim, operando em outros centros, mas são médicos erechinenses. De que forma essa robótica e a realidade aumentada estão mudando a precisão nos resultados nas cirurgias de joelho? Perfeito. A gente tem pouco contato com realidade aumentada aqui no Brasil, sobretudo na área do joelho, assim, onde eu atuo, a gente não tem. Mas eu trabalho em Erechim e Passo Fundo lá no Hospital de Clínicas. Então eu divido minha semana metade Erechim, metade lá. E lá a gente tem o robô Rosa, que é um excelente robô. E lá eu faço costumeiramente cirurgias robóticas. O que eu falo sempre para os pacientes? O robô ele serve para proteger a cirurgia e para proteger o médico, para proteger o paciente. No sentido de que ele é um instrumento a mais de segurança, né? O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: eu posso pegar o meu carro aqui hoje e ir até Porto Alegre. Eu sei o caminho, tá tudo certo. Se eu pegar o meu carro aqui, ligar o GPS e ir até Porto Alegre, eu vou com mais segurança. O GPS vai ser um guia para que eu não erre o caminho, para me informar as posições. Olha, tem um acidente, não tem. E o robô basicamente é como se fosse esse GPS, a analogia é essa, né? Ele está ali ajudando a guiar o que a gente já faz com muita frequência, que é uma prótese de joelho. Mas ele é um guia extra que seleciona a área que deve ser cortada, o ângulo que deve ser cortado. Então, ele é um ajudante, né? Quem faz a cirurgia é o cirurgião e o robô basicamente nos auxilia para que ela seja feita da melhor maneira. Mas o cirurgião tem que estar muito bem preparado, né? Porque ela é uma cirurgia muito delicada também. Muito minuciosa, né? No milímetro, literalmente, né? Sim. Tanto que para utilizar o robô a gente tem que fazer curso especializado para isso, tanto nas outras áreas dos nossos colegas que operam cirurgia geral, enfim, muitos operam também lá no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, a gente se encontra bastante lá e todos eles têm que praticar, fazer o curso da mesma forma que para operar com o robô Rosa, que é um instrumento que a gente tem lá disponível, também a gente tem que fazer o curso de aprimoramento para a realização da cirurgia. Doutor, se você pudesse dar aquela diquinha de ouro aí para o nosso telespectador, seja ele jovem, seja ele de meia idade, que conselho você daria para chegar aos 80 anos com um joelho saudável? Pratique exercício físico com aconselhamento. Essa seria, sem dúvida, a melhor, disparadamente a melhor dica que eu poderia dar, né? Se a gente tivesse que escolher duas, eu diria: pratique exercício físico e não tenha sobrepeso, não seja obeso, né? O joelho é uma articulação de carga, então durante a vida inteira ele vai recebendo o teu peso ali. Se a gente conseguir manter isso adequado e tiver uma boa musculatura no entorno dele, a gente tende a ter um joelho que dure por uma vida inteira.
Você falando agora e eu fiquei pensando, como a gente maltrata o nosso joelho, né? É bastante. A gente não pensa nele. Exatamente. Seja na escolha de um calçado, no aumento do peso, enfim, em uma atividade errada, o joelho tem um impacto, um poder importantíssimo, mas a gente não, às vezes, deixa de lado. O joelho sofre bastante, realmente, ele é uma articulação muito afetada por todas essas atividades mal feitas, né? Justamente por ser uma articulação complexa, né? Da mesma forma que ele é bom ser complexo, porque ele nos ajuda muito, ele tem muitas chances de ser machucado, né? Porque tem muitas estruturas, então a gente tem que proteger o nosso joelho. Realmente a principal dica é mantenha boa musculatura e a gente soma com um peso adequado, porque isso realmente faz com que a gente tenha uma durabilidade maior dessa articulação. E lembrar que uma cirurgia, sobretudo as cirurgias meniscais, ligamentares, elas têm um impacto físico menor até, né? O paciente, a gente opera por vídeo, então é uma cirurgia menor. Mas o impacto de uma prótese de joelho, ele é grande, né? Sim. Ele é um paciente que ele não volta a ter um joelho muito funcional, um joelho muito útil, mas ele vai ser sempre um joelho com uma prótese de joelho. Então, se a gente conseguir evitar essa etapa na vida, é um grande auxílio, né, para uma qualidade ótima, assim, e uma velhice com uma ótima qualidade. Doutor, obrigada por estar aqui hoje falando com a gente, com o nosso público, com o nosso telespectador, que sempre busca informação. E eu sempre falo que os nossos médicos em Erechim estão muito bem preparados e a prova está aqui. Um médico jovem, mas já com uma capacidade de enxergar o paciente de uma forma diferenciada. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, Sandra. Fico sempre à disposição de vocês e obrigado pelo convite mais uma vez. Uma honra, obrigada. Feito. E a todos que nos acompanham, uma boa semana. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Mamãe. Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.